Fala pessoal, o Bisurado Militar aqui na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje vai continuar a saga aí, Aumente seu repertório com essa obra. E a obra de hoje então, se você quer um repertório coringa aí para usar em praticamente qualquer redação de concurso ou vestibular, a obra de hoje você precisa conhecer Macunaíma, de Mário de Andrade. Então foi uma das obras aí do modernismo brasileiro, que fez parte da literatura brasileira e acaba aparecendo aí em vestibular, né, nas provas de vestibular, e é uma ótima aí para você usar ali como repertório quando vier determinados temas aí, né, que eu vou abordar com vocês aqui durante o vídeo. Então é uma ótima aí para você não precisar ficar pensando muito ali na hora da redação, e sim vir com mais um repertório aí e conseguir escrever ali e desenvolver sua ideia. Então, começando aqui, Macunaíma, que é o livro de Mário de Andrade, é, foi publicado em 1928 aí, durante o modernismo brasileiro, como eu falei, então faz parte do modernismo. Ele basicamente vai contar a história de um personagem, é, que esse personagem vai acabar sendo representado, simbolizado como a identidade brasileira. É, então ele, no início do livro, ele está na selva, em um ambiente de selva, é, aí conta lá a história folclórica lá, né? Ele conta várias histórias folclóricas e em uma dessas histórias ele perde um amuleto que ele tinha. Na selva ainda ele perde esse amuleto e ele descobre que esse amuleto, roubado por um homem lá, por outro personagem, acaba indo para São Paulo. Então basicamente o livro vai mostrar esse contraste aí entre a cultura dos indígenas aqui na selva com a cultura lá em São Paulo. Então, esse personagem aqui que representa a identidade brasileira, que estava na selva, indígena, vai para São Paulo em busca desse amuleto, em busca de recuperar esse amuleto, e lá ele encontra vários contrastes culturais e acaba se tornando aquilo também, né? Então, há esse contraste aí cultural. O nome do herói, o nome da Macunaíma aí, no caso, o apelido, é chamado até do o herói sem caráter. Então, por, por pelas características dele em si que o livro mostra, mas é bem interessante aí para você usar quando o tema aí for basicamente o tema sobre a identidade cultural brasileira. Então, se o tema aí for sobre algo sobre a identidade cultural brasileira, você pode usar a Macunaíma para mostrar esse contraste quando um indígena aí viaja ali para uma cidade ali mais urbana. Então o livro mostra muito esse contraste. Desigualdade social também é bastante importante, você vê muito isso aí no livro. Quando o Macunaíma ele viaja para São Paulo, ele acaba sofrendo uma desigualdade ali social, né? Também sofre com a diversidade cultural, ética e cidadânica também, então ele sofre muito essa questão. Se falar sobre a formação histórica do Brasil em geral, a modernidade versus a formação do Brasil, então temas como esse podem ser importantes para você usar essa obra. Eu gostei muito da ideia que o livro quis passar, né? Bastante interessante. Então, um homem que representa a identidade cultural, e no início ele é um indígena ali na selva, e esse indígena acaba tendo que se transferir para uma cidade urbana, que é São Paulo, que na época ali era a principal. Então, ficou bastante esse contraste aí para você usar em temas como identidade cultural, desigualdade social, diversidade cultural, ética e cidadânica. Formação do Brasil é importante também para você usar. Então, quando tiver temas assim, você pode abordar ali rapidamente. Na redação você nunca conta a história do livro, né? Você conta ali uma introdução ali bem rápida. Por exemplo, no livro Macunaíma, de Mário de Andrade, que faz parte do modernismo brasileiro, conta a história de um personagem que era indígena e acaba tendo que se deslocar para a cidade urbana. Aí você ponto. Aí nesse contexto, aí você relaciona com o tema, né? Nesse contexto, podemos observar, nesse contexto observa-se a desigualdade social presente em nosso meio, que perdura até hoje, no qual aquele personagem, ao ingressar numa cidade urbânica, acaba sofrendo com uma desigualdade social que
na selva ele não via, mas no meio urbano ele acaba sendo o principal coautor disso. Então é muito importante assim você não contar a história do livro, mas sim conta ali o nome do livro, o ano, qual fase literária, o autor, se quiser ali também, importante, e por que esse livro está relacionado com o tema. Então, o que fez aquele livro estar relacionado com o tema. Então, basicamente é isso. Você pode usar aí em temas, como eu falei, de identidade cultural e de desigualdade social. Basicamente, ali o autor quis mostrar essa diversidade cultural, né? Essa diversidade cultural por meio de um personagem que representa a identidade do Brasil. Então, acaba ali contrastando ali o meio rural com o meio urbano. Então, culturas indígenas com culturas ali mais modernas. Então, acaba sendo muito importante aí você usar esse livro, porque é um clássico aí brasileiro e as bancas devem gostar muito aí. Se você usar, já é um pontinho a mais com você na banca, principalmente a banca do CFO-CBMRG, né, que é a banca da UERJ, que gosta muito de usar esses livros até para fazer as suas questões, trazer textos na prova também. Então fica ligado nesse livro, se você tiver um tempinho aí, lê esse livro, e até a próxima, que eu vou trazer mais vídeos como esse.